Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico. Seja muito bem-vindo ao nosso Ponte Teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review, queridos. Esta obra aqui, que é o Evangelho de Mateus e o Judaísmo Formativo, o Mundo Social da Comunidade de Mateus, de J. Andrew Overman. Faz parte, o número 20 dessa coleção bíblica Loyola. Eu estou colecionando, todo mês estou comprando um exemplarzinho, esse exemplar aqui, são vários assuntos. Esse exemplar tem 170 páginas, edições Loyola, muito interessante, pessoal. Tenho outros reviews aqui dessa coleção aqui, São mais de 80 livros, Segundo aí o pessoal nos informa, Muito interessante essa coleção. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, Se inscreva aí, você pode dar o seu like, você pode fazer seus comentários. Peço a você que compartilhe os nossos vídeos aí com os grupinhos do WhatsApp, Facebook. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Muito obrigado a você que faz parte dessa família, tá certo? Família do Ponte Teológico. E aqui embaixo nos comentários você vai ver o nosso link do Apoia. Se você que deseja ser nosso patrocinador, você tem sido abençoado, edificado com os conteúdos deste canal, convido você a ser um patrono, patrocinador, todos os meses aqui, abençoar nosso canal a partir de R$5. Aí talvez você diga, pastor, R$5 é muito pouco, eu quero abençoar com 10, com 15, com 20. Então, dentro das suas possibilidades, faça isso. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Ponte, que não é grupo para debates teológicos, mas sim grupo para a gente falar sobre livros, dos lançamentos, das promoções, das novidades. Tá certo? Seja nosso patrocinador, em nome de Jesus. Muito bem, antes de mostrar o sumário para você, vou mostrar aqui uma sinopse, quem é o autor, tá certo? Antes de mostrar o sumário e ler um trecho dessa obra com mais de 170 páginas, Nenhum texto, nem mesmo o texto bíblico é autônomo. Nesse sentido, esta obra apresenta um estudo sobre a vida e o mundo da comunidade representada pelo Evangelho de Mateus. Do ponto de vista sociológico, Max Weber já havia afirmado que toda comunidade precisa organizar sua vida e desenvolver meios pelos quais ela possa se preservar e se proteger. Também, a comunidade de Mateus não estava alheia a essa necessidade, por isso, experimentava o imperativo de explicar suas experiências e condições para os novos membros, desenvolvendo estruturas e procedimentos que ajudassem a proteger a própria comunidade de forças e crenças estranhas. Isso quer dizer que boa parte da vida, da realidade refletidas no Evangelho de Mateus foi socialmente construída como forma de resposta ao ambiente, à situação e ao mundo social dessa comunidade. Portanto, ao longo deste livro, o autor procura focalizar o mundo ou o contexto e horizonte mais amplos nos quais as circunstâncias da comunidade de Mateus poderão ser mais bem compreendidas e explicadas. E quem é o autor? O Overman é especialista em religião, cultura e etnia no mundo greco-romano. Escreveu diversos artigos e livros sobre o desenvolvimento do cristianismo e do judaísmo no mundo romano. Atualmente dedica-se à arqueologia no Oriente Médio e é professor no Departamento de Religião e Clássicos do Macalester College em Minnesota, Estados Unidos da América. J. Andrew Overman. Legal, né? Então vamos mostrar para você aqui um sumário, tá? Mais uma vez aqui para você, uma obra com mais de 170 páginas em brochura da coleção bíblica Loyola. Então temos aí os agradecimentos, abreviaturas, introdução. Vem o capítulo 1. Fique comigo até o final, nós vamos ler um trecho aí da obra, tá? O cenário e o horizonte dos judaísmos formativos de Mateus. Então temos aqui questões e antecedentes do judaísmo, de 165 a 100 depois de Cristo, 165 a.C. a 100 depois de Cristo, fragmentação e facciosidade, a natureza sectária do judaísmo, a linguagem do sectarismo, hostilidade à liderança judaica, a centralidade da lei, o futuro do povo da aliança de Deus. Então ele traz uma espécie de um cenário, uma visão panorâmica do contexto judaico, antes de entrar na questão da comunidade mateana, Capítulo 2, consolidação e legitimação do judaísmo formativo. O simbolismo de Jabne, o começo do fim do sectarismo. Desenvolvimentos institucionais do judaísmo formativo. O rabino, a bênção para os dissidentes, o local da reunião. A paradoxo dos pais, tradicionalização do novo movimento.
os intérpretes mais precisos da lei, a lei e a legitimação. Capítulo 3, o desenvolvimento social da comunidade de Mateus, escritura, interpretação e tradição de Mateus, as citações de cumprimento, as histórias de conflito, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, lei, a lei, como que era a lei na comunidade de Mateus, como a comunidade de Mateus não entendia a lei. Bem, o que mais temos? Ainda no capítulo 3, a organização da vida da comunidade, a justiça em Mateus, vida comunitária em Mateus, né? Sermão do Monte, disciplina comunitária em Mateus 18, Mateus e o domínio civil, Mateus e os de fora, institucionalização, papéis na comunidade, escriba, profetas, missionários, não vos façais chamar de mestre. Os discípulos em Mateus, o ministério dos discípulos, a autoridade dos discípulos, a apresentação dos discípulos, a figura de Pedro, Mateus e o judaísmo, Mateus e a liderança judaica, Jesus e o judaísmo em Mateus. Aí temos agora o capítulo 4, fechando a natureza e o mundo da comunidade de Mateus. Aí tem afinal a bibliografia, índice de autores, índice de assuntos. Eu separei aqui na página 95, no capítulo 3, um trecho vai falar sobre a lei na comunidade de Mateus. E para você que pulou aí o início da minha abertura, você que deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, tá certo? A partir de R$5 você vai se tornar apoiador do nosso canal. Nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point, tá certo? E vamos, né, quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá que você for ver lá na nossa plataforma do Apoia-se, né? Aí nós vamos sortear livro de teologia mensalmente para os patronos, para aquele que se torna patrocinador, tá certo? Vamos ler agora o trecho aqui, lei na comunidade de Mateus. A lei judaica aparecia como uma questão importante e essencial na luta entre a comunidade de Mateus e a oposição. Só isso já nos diz muito sobre o ambiente e a origem do evangelho e sobre a identidade dos oponentes de Mateus. Ambas as partes tinham a lei em alta conta. A lei em si não era de forma alguma potencial. Ambos os grupos a reivindicavam e acusavam o outro de distorcê-la. Ela servia como meio de desacreditar o oponente e afirmar sua própria posição. Mateus assumiu sua posição no meio das leis e tradições de Israel e defendeu as crenças e ações de sua comunidade. Na verdade, de acordo com Mateus, essas crenças e ações constituem o cumprimento das tradições e promessas de Israel, conforme ele deixa claro nas citações de cumprimento. Além disso, e contra as afirmações de seus oponentes, a comunidade de Mateus aplica de forma precisa a lei. Seus membros não são violadores que destroem a lei, ao contrário, cumpre a lei de Israel por meio de sua interpretação e aplicação distintivas. As histórias de conflito proporcionam ilustrações concretas da aplicação da interpretação que Mateus faz da lei. Essas histórias, retrabalhadas por Mateus, afirmam que Jesus e seus seguidores não desrespeitam a lei. Nelas, Mateus oferece uma defesa elaborada da concepção que sua comunidade tem da lei. Mateus 5, 17 a 20. Pode ser lido como uma espécie de declaração pragmática sobre a concepção da lei na comunidade. A passagem responde às acusações levantadas contra a comunidade. Essa visão da lei e sua interpretação são explicadas nas antíteses que se seguem a capítulo 5, 17 a 20. Como no judaísmo formativo, a comunidade de Mateus estava desenvolvendo um meio pelo qual a lei tinha de ser interpretada e aplicada. Conforme observou Frank Moore, um teólogo, essa interpretação ortodoxa em desenvolvimento em Mateus está intimamente relacionada à ortopraxis. Um verdadeiro entendimento da lei envolve agir segundo a lei. A ação acompanha o entendimento e a interpretação. Mateus sugere, é o cumprimento de toda justiça. A ação segundo a lei é moldada pelos valores de amor e misericórdia. As histórias de conflito e os exemplos referentes à lei no capítulo 5 têm a intenção de ilustrar esse ponto. Em contraste com a comunidade de Marcos, a lei ainda funcionava no ambiente de Mateus, onde a tradição do evangelho foi modificada e reformulada por Mateus para explicar e ensinar a concepção e o uso da lei em sua comunidade. Mateus também usou essas tradições reformuladas para defender sua comunidade das acusações de que seus membros não compreendiam nem obedeciam à lei.
Diante desse desafio da liderança judaica em desenvolvimento em seu meio, Mateus articulou o entendimento específico da lei em sua comunidade, que era voltado a defender e instruir a comunidade a responder, talvez lançar um desafio a seus oponentes. Aí, a organização da vida da comunidade. Aí você pode parar o vídeo para você ler mais um trecho aqui, mais parágrafo, certo? Aqui mais um parágrafo. As notas aqui de referências, né? Mais um trecho aqui, ó, para você ler aí, ó. E olha, interessante, a justiça em Mateus, ó. Se fôssemos nos basear simplesmente no número de vezes que o termo justiça de Kaiasin aparece no Evangelho de Mateus, poderíamos concluir que essa não é uma ideia muito importante para Mateus. O termo justiça aparece 7 vezes em Mateus, embora o adjetivo correspondente justo de Kaios ocorra 17 vezes. Essas estatísticas, porém, podem ser enganosas. Justiça aparece como uma ideia abrangente para ações, comportamento e disposição dos discípulos e seguidores de Jesus e, portanto, dos membros da comunidade de Mateus. Olha que interessante. Mais um trecho aí para você parar o vídeo, para você ler. Legal, né? Justiça em Mateus. Vida comunitária em Mateus. Aí, sempre pegando aí o trecho da Sermão do Monte, né? Capítulo 5, 6, 7. Olha que interessante. De Kaiasin, justiça é significativa para nossos propósitos, pelo fato de exercer uma função distintiva para a comunidade de Mateus. Mateus escolheu a justiça como termo-chave para designar o comportamento e disposição adequados aos membros de sua comunidade, em contraste com aqueles com quem a comunidade está em disputa. Muito legal, hein? Tá aí uma obra para você se aprofundar nos seus estudos teológicos, você que gosta desse tema, né? Origens das comunidades cristãs, origem das igrejas, origem dos evangelhos, né? A relação, né, dos evangelhos do NT com o judaísmo, o mundo social da comunidade de Mateus. Diz para mim aí se essa obra está no seu radar, se você tem, se você já leu. Mais uma obra aí que é a obra de número 20, né? Da coleção bíblica Loyola, muito legal. Olha, quando nós tivermos em mãos todos os mais de 80 livros, hein, dessa coleção, um verdadeiro curso teológico profundo. Tá certo? Se está no nosso apoiador, Deus abençoe e até a próxima.